Olá, eu sou a Mônica e estou trazendo uma introdução de volta às aulas, com a língua portuguesa. E as aulas, as primeiras aulas, ela acontece na verdade como um acolhimento, uma apresentação e seguimos com uma sondagem para ver o nível da sala, o ritmo de cada sala. Às vezes nós temos o sétimo ano A, B, C e o sétimo A, o sétimo B, o sétimo C, cada um tem um ritmo para seguir com o conteúdo. Após essa sondagem, nós seguimos com a matéria, o componente curricular mesmo, o objeto de estudo. Do primeiro bimestre, nós temos então aí os slides para apresentar o currículo em ação, o livro didático, projeto redação e tem muito conteúdo para ser explanado, explicado, e tudo isso tem que ser interessante. E o que acontece nessa transformação da escola, nessa mudança, o professor está aprendendo a usar pelo menos para mim, esses recursos tecnológicos numa velocidade muito rápida, porque eu tenho que entender como funciona A, B, tecnologia, mídia A, mídia B e pegar. Vamos lá então. Então eu vou entrar com a introdução do conteúdo do primeiro bimestre, do sétimo, oitavo e nono ano, que eles estão falando num contexto geral sobre tipologia textual, gênero textual, tá ok? E eu queria pegar ali, e aí eu tô me respaldando aqui, porque a gente não pode sair do foco do conteúdo, Então eu vou dar uma introdução na lousa para trazer, e eu quero aprender a usar os recursos das mídias disponíveis, ok? Então vamos lá. Então, nessa introdução que eu separei aqui, que é assim que nós vamos trazer esses novos, a teoria, de uma forma mais dinâmica. Então, vamos lá. Eu sou a Prof. Mônica, a habilidade trabalhada aqui é a EF07LP04, técnica do Doug Lemov 62, objetivo, sentido, qual o sentido analisar o sentido produzido por recursos visuais, material, cartaz, revista, recorte de revista utilizado, e os recursos visuais multissemióticos usados, Para isso eu vou trazer uma introdução sobre os tipos textuais. E aí eu coloquei a sigla NEDAP. Como é que tá esse zoom aqui? Não sei se o celular dá zoom na câmera da frente, aprendendo aqui. Não. Então vamos lá. NEDAP, tipos textuais. O que são? Que é isso? Como se reproduzem, como vivem, o que é isso, quem, quando, onde, por quê. Tipos, quando falou no título da pergunta, da questão lá na prova bimestral, tipo é pouquinho, são poucos, nós temos 6 principais tipos. Nós temos o narrativo, o expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injuntivo. Ok? Qual o objetivo do tipo textual? Ele traz a estrutura, ele tem uma missão, o objetivo de contar uma história ou ensinar uma receita. Objetivo do tipo, que são pouquinhos. Então eu vou fazer um texto, vou produzir um texto narrativo. O que encaixa nesse texto narrativo? Vai encaixar o gênero textual. O gênero textual, ele é bastante infinito. E qual é a missão do gênero textual? Qual a intenção da comunicação entre aquela sociedade? Qual a função daquela comunicação social? A função social comunicativa. Qual que é a função daquela comunicação? A intenção comunicativa que vai encaixar no gênero, que é infinito. Nós temos vários gêneros textuais. Tipo
Tipo textual, pouquinho. Gênero, muitão. Então, vamos lá. E dentro do gênero textual, eu vou usar... deixa eu ver o foco. Eu vou usar a linguagem verbal, então, também não verbal, a linguagem mista. E o que é essa linguagem? A linguagem, ela vai usar a gramática de determinada sociedade, usa as regras gramaticais. E ela pode ser expressada numa música, numa dança, numa pintura, seguindo aquelas regras gramaticais de linguagem. E eu também vou usar a língua. E a língua, ela é um código com sons, gestos e expressões na produção de um texto. Ok? Então, vamos lá. No narrativo, se encaixa aí romance, contos, fábulas. No expositivo, notícias, artigos, reportagem. No descritivo, diário, cardápio, relato de viagens. Nesse descritivo aqui também tenho agora aí esse vlog, vlog, né? Blog, a rede social também, né? No descritivo, né? A biografia, descritivo. Argumentativo, já entra aí também na tese, manifesto, sermão, baixo assinados, geralmente o argumentativo aqui ele entra na redação do Enem, né? Prescritivo, quando ele é prescritivo, o médico prescreve bula de remédio, uma receita de bolo passo a passo, ali como fazer um pão, né? Um pão quentinho. E injuntivo, o injuntivo ele relaciona os textos de decreto de leis, regras de trânsito, por exemplo, tutoriais de make, como fazer uma make, né, que tá aí o pessoal, um tutorial, que agora é tutorial, que o pessoal usa as mídias sociais para ensinar, né? Então, vai encaixar no injuntivo. Então, após essa introdução, nós vamos entrar no conteúdo. Vamos lá. Que é essa parte aqui, que ela é para mim, eu coloquei aqui a mão na frente, para mim ela é um contexto que eu estou aprendendo. E aí eu tô treinando mesmo, praticando mesmo, para ver como é que funciona isso aqui, tá ok? E aqui a questão aqui, vamos lá, deixa eu me organizar aqui com foco. Vamos lá, aqui. Hoje é dia D, ok? Ler cartaz. Então, peraí, já temos a dica aí do tema da aula. Eu quero captar isso, captar essa mensagem. Então, vamos lá. Dentro desse tempo, até que eu tô com um tempo legal, vamos lá. Ok. O que nós vamos fazer aqui, turma? Nós vamos fazer um cartaz, vamos produzir um cartaz. E eu vou usar revista para fazer aí uma textura ou pintura, pode pintar também, tá ok? Então vamos lá, o objetivo, identificar cartaz e suas características. Identificar elementos da linguagem verbal e não verbal. Eu tô aqui querendo saber o foco, se está dando para compreender, focalizar. Isso aqui, isso aqui. Aí eu corto, não cortei a informação, aqui. Ângulo. Tudo uma questão de ângulo, de ponto de vista. Tudo uma questão de ângulo. Ok, vamos lá, seguinte. Identificar elementos da linguagem verbal e não verbal e mista. Reconhecer recursos linguísticos utilizados na linguagem verbal do gênero textual cartaz, que é um gênero. Lembrando aí da introdução. Aí, turma, eu aqui fui aprender aqui, coloquei aqui em um aplicativo de inteligência artificial, porque eu queria uma paródia, uma música, eu quero criar uma música. Então, vamos lá. E
essa música aqui com uma paródia feita Amor de Chocolate. Amor de Chocolate. E aí vamos ver se eu consigo encaixar essa informação para vocês lembrarem na hora da prova sobre o que é isso, tipo, gênero textual, na hora que vocês precisam lá fazerem a avaliação. Então, eu coloquei ali, então, NEDAP, que são as siglas de narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injutivo. Pegando as siglas, vira NEDAP. NEDAP eu trouxe uma música. Vamos ver se vai encaixar. NEDAP, NEDAP, narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injutivo. NEDAP, NEDAP. Narrativo é contar uma história com começo, meio e fim. Toda glória expositiva explica um tema com argumentos, com esquema. Refrão. NEDAP, NEDAP. Narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injutivo. NEDAP, NEDAP. Descritivo pinta um cenário com detalhes que fazem seu coração disparar. Argumentativo defende uma tese com razões que ninguém desmerecerá. NEDAP, NEDAP. Narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injutivo. NEDAP, NEDAP. Prescritivo dá instruções para seguir a risca, sem complicações. Injuntivo é persuadir com vontade de fazer acontecer ações. NEDAP, NEDAP. Narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injuntivo. NEDAP, NEDAP. Então, agora você sabe sobre os tipos textuais para navegar. NEDAP é o lema para escrever e se expressar sem problema. NEDAP, NEDAP. Narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, prescritivo e injuntivo. NEDAP, NEDAP. Bom, é isso. Vamos seguindo agora com o conteúdo. No bairro onde vocês moram, em quais locais é possível encontrar cartazes? Vamos lá, 3 minutinhos para pensar. Aí nós temos algum exemplo aqui, ó. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Dia D contra a gripe. Vacine-se contra a gripe. Aí percebo aqui, pessoal, já trazendo as cores dos cartazes, as imagens não verbais, a estrutura, as informações nos detalhes, né? A sombra aqui do cachorrinho é um formato de coração. E vamos lá, seguindo. As cores para destaque do objetivo do cartaz. Técnica, virem e conversem. Seguindo. Então vamos lá. No bairro onde vocês moram, quais locais é possível encontrar cartazes? Possivelmente os cartazes são encontrados em locais onde passam muitas pessoas, para assim atingir o maior número de público possível. Por exemplo, comércios, postos de saúde, pontos de vacinação, não é mesmo? Vamos lá. O cartaz é um gênero. Como eu disse, o gênero é infinito, tem muito. Visual, ele usa o texto visual e gráfico, que tem como principal objetivo transmitir informações de forma rápida e impactante. Geralmente é composto por elementos visuais, como imagens, gráficos, cores, texto conciso, ou seja, simples, objetivo e claro. Deixa eu ver aqui. A sua função primária é chamar a atenção do público-alvo e comunicar uma mensagem de maneira clara e objetiva. Os cartazes são amplamente utilizados em diversos contextos, como publicidade, campanhas sociais, eventos e divulgação de informações importantes, aproveitando-se da combinação entre elementos visuais e textuais para alcançar a efetividade na comunicação.
Leia silenciosamente o cartaz, as informações que ele traz, observando também as imagens, as cores e o que elas representam. Bom, fundo preto, letra destacada dia D, é um dia importante, o dia D. Cor amarela, né? Cores amarelas, o que ele destacou aqui, porque, né? Contra a gripe, colocou a informação que é a bandeira do Brasil aqui no cantinho. Vamos lá, seguindo. Outro cartaz. Observando como as informações estão organizadas, recomendamos realizar a leitura seguindo as orientações dadas. Então aqui eu percebi que tem um cachorro, tem um coraçãozinho. Se você ama seu animalzinho, cuide dele, né? Cuide dele, a vacina é importante. Ok? Então os cartazes apresentam textos que se relacionam com as imagens e essas contribuem para a construção de sentidos do cartaz. Guarde as observações mais pontuais da sua análise para responder. Tem uma questão, uma atividade aí na sequência, a questão 4. Na prática, agora vamos pensar um pouco sobre a leitura que você fez. Para isso, propomos que leia as questões abaixo e responda. De acordo com a frase, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva, a expressão grifada pode ter 2 sentidos, não é mesmo? Leia as alternativas a seguir e assinale 2 possíveis. O que é essa morrer de raiva nesse contexto do cartaz? Vacine seu animalzinho. Como é? Morrer por ter ficado muito furioso? Morrer de uma infecção viral comum que pode ser fatal? Morrer de doença infecciosa, viral aguda, grave, que pode infectar animais mamíferos. Morrer porque tem sentimentos de alegria e felicidade. Resposta. As 2 possíveis, né, turma? Morrer de raiva. Tem sentimento ou a doença mesmo. Que pode ser fatal, né? E grave. Vamos lá. Agora, pensando um pouco na leitura, isso propomos que você leia as questões que estão abaixo e responda. Na frase, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. A expressão grifada pode ter 2 sentidos. Quais? Ou de raiva de sentimento, né? Ou, 7º ano aí, a doença infecciosa viral aguda, que é a doença da raiva, né? Grave, que pode infectar os animais mamíferos. Tá ok? Seguindo. Texto verbal, formas verbais. O texto verbal é uma forma de expressão que recorre às palavras e à linguagem escrita ou falada para comunicar as mensagens, ideias, emoções ou narrativas. Exemplos: prosa, poesia, ensaios, artigos, etc. Ensaios também é texto, escritos, tá? Texto não verbal, imagem. O texto não verbal é uma forma de comunicação que não se utiliza de palavras escritas ou faladas para transmitir significado. Em vez disso, utiliza elementos visuais como imagens, símbolos, cores, gestos e outros recursos visuais para expressar ideias, emoções ou informações. Exemplos: pinturas, fotografias, gestos e sinais. Texto misto. O texto misto combina elementos verbais e não verbais para transmitir uma mensagem de maneira mais completa e impactante. Geralmente é uma combinação de palavras e elementos visuais, como gráficos, ilustrações, fotografias e cores, trabalhando juntos para enriquecer a comunicação e aumentar a compreensão do público-alvo. Exemplos: cartazes, infográficos, histórias em quadrinhos. Agora, leia novamente cartaz 1 e 2, escreva no quadro a seguir as principais... a questão 4. A principal informação que se identificou no texto verbal e não nas imagens, né? Verbal, no texto. Verbais. No texto verbal e nas imagens. E também não verbal. Então, lá no cartaz, dia D da vacinação e cachorros. O infográfico, turma, quero voltar aqui porque eu fiquei... O infográfico é um texto que ele traz algumas informações de números, dados,
estatísticas, tá ok? Então vamos lá. As imagens representam o Zé Gotinha, coração simbolizando a bandeira do Brasil, as cores, o tamanho das letras, cor fundo do cartaz em contraste com a cor do texto, símbolo da bandeira do Brasil. No final da página, no logotipo, tem o logotipo do governo. No cachorros, tem um risco em volta deles que dão a impressão de movimento e simbolizam corações, evidenciando o afeto de quem vacina o cachorro. Destaque de cor vermelha e uma palavra para dar um enfoque maior no sentido. Seguindo, circule pelo bairro e observe os cartazes disponíveis, depois responda. Aí nós temos uma atividade aqui, algumas questões. Que tipo de cartaz é comum em sua região? Qual a finalidade de cada um? Que elementos visuais foram empregados nos cartazes vistos? Onde eles foram afixados? Como você justifica essa escolha de lugar? Há algum que você acha mais interessante? Por quê? Se você tivesse que modificar um deles, qual seria e por quê? Fechando aqui o aprendizado, né? Retomando aqui o aprendizado, porque nós vamos fazer nosso cartaz. Reconhecemos os recursos linguísticos utilizados na linguagem verbal do gênero textual cartaz. Reconhecemos que em cartazes pode haver linguagem verbal composta por recursos linguísticos, linguagem não verbal formada por recursos visuais como imagens, cores, formas, linguagem, que é a mistura desses dois recursos. Ok? Referências. Seguindo aqui, aproveitando esse conteúdo, nós vamos partir para outra atividade, que é a atividade do gênero textual entrevista. Deixa eu ver se tá aqui na sequência. Analisar esse gênero entrevista. Que é o objetivo, né? Deixa eu seguir aqui. Entrevista, outro gênero textual, entrevista. Conhecer o gênero textual, sua funcionalidade nos contextos de publicação, reconhecer o gênero textual nos vários suportes textuais e suas implicações de sentido. A entrevista, geralmente, ele é vinculado em jornal, usa uma linguagem formal, tá? Apesar que a resposta do entrevistado pode ser mais natural, informal, né? De acordo com o tipo, objetivo da entrevista, né? O foco da entrevista. Aqui está sendo entrevistado uma astronauta brasileira, né? Da agência. Não é hora de acabar. Vamos fechando aqui, vamos seguir o raciocínio. Agência Espacial Europeia, ESA. Então, eles vão fazer uma entrevista com essa moça, ela vai explicar o porquê que ela escolheu esse caminho, ela foi selecionada, a primeira brasileira, né, numa missão espacial, e nessa entrevista ela vai falar o objetivo da missão, será feito algumas perguntas para elas, e a atividade aqui do 8º ano é produzir em duplas, né, entender como é o passo a passo de uma entrevista, como é feito isso, quer dizer que eu tenho que me preparar antes para fazer uma entrevista com alguém, tenho que me estruturar nas perguntas, nas questões do objetivo, e será feita uma entrevista aí, né, com você, cada dupla vai se organizar com suas perguntas e vai fazer uma entrevista com o seu colega, ok? A entrevista é uma ação de entrevistar alguém ou se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre duas ou mais pessoas em busca de respostas para determinados assuntos. Quanto à linguagem, dependendo do tipo de entrevista, ela pode ser formal ou informal, ou um pouco das duas. Como tem a finalidade social e de difundir informações, é necessário ter responsabilidade com o que é perguntado e com o que é respondido. Então, o objetivo aqui é conhecer a estrutura do gênero entrevista. E aproveitando aqui o espaço, seguindo com o conteúdo também do 9º ano, deixa eu ver se é esse aqui, não, 7º. Do 9º ano, ele vai partir para o gênero, deixa eu lembrar das informações.
Agora a professora deu um branco aqui, deu um branco 7. No nono ano, fugiu, gente. Fugiu que eu tinha feito a estrutura. Onde tá? Vamos lá. Nono ano. Descrição. O nono ano é a questão da descrição de si mesmo, produção inicial. E aí nós vamos entrar aqui nessa questão da classe gramatical, características, qualidades, adjetivo. Nessa introdução aqui, eu vou entrar nas 10 classes gramaticais com uma visão geral da morfossintase, tá ok? E nós faremos uma atividade aqui diante de uma análise, ó, descrição, emprego de adjetivos, compreender a caracterização física e psicológica e empregar adjetivos para caracterizar. Aí nós temos aqui um texto, né, onde tem a apresentação de adjetivos, e vamos marcar bem esses adjetivos. E na produção de escrita, liste suas características físicas e psicológicas. Escreva também sobre o que gosta de fazer em casa, o que pensa sobre a vida e outras informações de si que considere pertinentes, considere importantes, que são consideráveis, né? Qual a finalidade de descrever pessoas, cenas ou situações? Que classe gramatical é fundamental para materializar sua descrição, né? Vamos seguindo. Há diversos gêneros textuais que utilizam a descrição de pessoas, cenários e situações. Algumas delas são o conto, o romance, a biografia, o relato, o anúncio publicitário, o classificado e o perfil em redes sociais. Descreve, né? Então, o texto aí descritivo, né, que nós podemos usar aí nos relatos, né, das redes sociais. E vai usar o que da classe gramatical? O adjetivo. Que é isso? Substantivo, nomes, adjetivo, qualidades, verbo, ação, palavrinhas que dão ideia de movimento, ação. Ok? Seguindo, a análise dessas imagens. A primeira ali, uma multidão, foco, uma multidão com a mão pra cima, foi. E a segunda, um grupo de pessoas, que significa união. Foi a bateria aqui, ok? E a atividade aqui será a produção de um texto descritivo. Por hoje foi isso. Até a técnica que é aplicada do Doug Lemov E63. E até a próxima com a Prof. Mônica. Bye, bye.